Uma boa tarde a todos vocês. Que bom que a gente está junto aqui essa tarde. Eu vejo aqui alguns rostos, ainda que eu não tenho familiaridade, mas sejam todos bem-vindos, viu? E sintam-se como se vocês estivessem em suas casas. Podem ficar à vontade. A gente teve um momentinho aqui de convivência, de reunião, onde a gente pôde discutir um pouquinho sobre o tema de hoje. E eu espero que isso já tenha sido uma porta para que a gente chegue a outras discussões, a gente converse sobre esse tema de uma maneira um pouquinho mais ampla. Eu gostaria de dizer assim a você que hoje está sendo uma tarde bastante especial, né? Porque é uma tarde também que antecede o Dia dos Pais, não é isso? Eu não sei se você já planejou o seu presente, já deu aquela ligada, mandou aquele WhatsApp, mas a gente está aí chegando e se aproximando. No final, a gente vai ter aqui uma pequena homenagem que as crianças prepararam para os pais que estão presentes, tá bom? Então, no final, antes da gente subir, permaneçam aqui, que a gente vai ter aí, então, um momento bem gostoso, bem especial com elas aqui também, tá bom? Acredito que a maioria de vocês estejam com o guia de mensagem. Se você está pertinho de alguém que não tem, compartilhe aí para que a pessoa também acompanhe contigo. Nós vamos completando as lacunas que faltam aí, para que isso seja um resumo, que você leve para casa essa ideia e você tenha condições de depois estudar, compartilhar com alguém, colecionar os nossos guias aí, tá bom? Então, antes de começar, depois de um louvor tão gostoso, quero convidar você para que a gente faça uma prece a Deus e dessa forma a gente inicia o nosso raciocínio aqui. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje. Muito gostoso poder conversar entre amigos e perceber o quanto o Senhor tem a revelar a cada um de nós também das coisas do nosso íntimo. Existem áreas da nossa vida que precisamos conhecer mais. E nós gostaríamos de te agradecer porque hoje vamos ter a oportunidade de pensar um pouquinho nisso. Muito obrigado, acalme o nosso coração, fale conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, em certa ocasião, Jesus ele se aproximou dos seus amigos e ele perguntou para aquelas pessoas que estavam ali com ele. Essa história está relatada lá em Mateus capítulo 16. Ele perguntou assim, quem as pessoas por aí dizem que eu sou? Cada um começou a dar uma resposta diferente. Alguns disseram, o senhor é um profeta importante, as pessoas dizem aí que o senhor é um profeta. Quem sabe até mesmo o senhor é muito parecido com Elias, foi um grande profeta da nossa história. Alguns começaram talvez a dizer, o senhor é um grande homem, o senhor é uma figura excelentíssima, está no nosso meio aqui, faz tantos milagres, é tão bondoso. O senhor aí é um mestre, ok. Aí Jesus falou assim, é isso que as pessoas falam de mim? É isso. Muito bem, mas eu gostaria de perguntar para vocês, quem sou eu? Jesus faz essa pergunta diretamente para os seus discípulos. Eu fico imaginando que nessa hora eles devem ter ficado meio paralisados, porque é mais fácil a gente falar para alguém o que os outros estão dizendo dele do que a gente falar realmente o que a gente pensa para alguém, não é? E aí, naquele momento, Pedro, que sempre foi aquele indivíduo mais, normalmente mais pronto a falar as coisas, ele era mais rápido a levantar a mão, era sempre o primeiro a querer fazer as coisas, ele, de repente, ele se levanta e dá uma resposta que para Jesus foi uma resposta muito satisfatória. E ele declarou ali em algumas palavras muito importantes quem era Jesus Cristo. E naquele momento Jesus falou assim, ufa, eu estou passando a impressão correta. Eu consegui passar a imagem correta. Pelo menos um aqui fez uma boa leitura a respeito de quem eu sou. Gente, falar a respeito disso, falar a respeito desse autoconhecimento, dessa curiosidade de Jesus em perguntar aos outros o que as pessoas pensavam dele, é uma coisa que hoje em dia, às vezes até eu digo isso por diálogo, eu converso com algumas pessoas que não são muito chegadas no processo da autoavaliação. Porque, às vezes, isso demanda um processo incômodo. Alguém falar para você o que tem percebido sobre você, o que você tem sido perante os outros, o que você tem sido para aquela pessoa, é uma coisa que não é simples até da gente digerir. Porque não necessariamente sempre é o que a gente gostaria de ser. Nós todos construímos alguns personagens na nossa cabeça. O primeiro deles, quem
nós realmente somos. Esse é um personagem real, quem nós somos. Mas tem aquele que a gente gostaria de ser. E muitas vezes tem aquele que as pessoas, é a forma como as pessoas nos veem. Então, nós temos visões diferentes a respeito das coisas. Então, conversar sobre esse assunto é uma coisa que demanda um pouquinho de profundidade. Hoje, o que eu gostaria de fazer com vocês aqui é estimular, talvez vocês, a fazerem mais a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, em primeiro lugar a si mesmos. Se você tiver pessoas de confiança, é uma pessoa que vive próximo de você, que você confia, pergunte para essa pessoa. Se você for um pouquinho mais ousado, pergunte para alguém da sua convivência que não necessariamente é o seu melhor amigo. E pergunte, quem sou eu? É difícil da gente fazer isso. Esse não é um exercício simples. Mas quando a gente conversa sobre isso, isso pode fazer muita diferença no nosso dia a dia. Dá uma olhadinha no guia comigo, porque a história que a gente contou traz um pouquinho de reflexão sobre o tema de hoje. Quem sou eu? Afinal, eu encontro apoio em Jesus para saber quem eu sou. Se as pessoas fossem responder sobre você, o que você acha que elas diriam para você? O que você acha que alguém diria para você se você fizesse essa pergunta? Há pessoas, vamos completar? Há pessoas que pensam, pode colocar no teu guia, pensam muito de si mesmas. Isso, pode colocar tudo aí. Há outras pessoas que pensam o quê? Pouco. Há pessoas que não pensam nada. E há outras pessoas que pensam tudo. Essas definições aí, elas são muito especiais porque a gente às vezes conversa com gente assim. Eu não sei se você já conversou com alguém que o indivíduo está falando tanto de si mesmo, que você chega a fazer aquela pergunta, ele está falando de quem? Está falando de quem? Quem é essa pessoa que ele está falando ou que está se apresentando como se fosse aquilo, mas não é nada de... A gente faz uma leitura das coisas, né? Então, há pessoas, e já tem gente que é muito assim, diminui muito sua condição. Às vezes, a gente está num papo entre amigos, tem aquelas pessoas que na hora de dizerem um pouquinho sobre si mesmas, elas diminuem muito. Eu não sou bom nisso, eu não conquistei isso, acho que esse aspecto em mim é muito falho. E, na verdade, não é essa a leitura que a maioria das pessoas fazem. É por causa disso, gente, que eu trouxe aqui para vocês hoje, até mesmo uma frase da filosofia grega, que há um estímulo muito antigo para que as pessoas se conhecessem. A frase conhece-te a ti mesmo é uma frase da filosofia grega. E a gente precisa entender que enquanto mais nós conhecemos sobre nós mesmos, melhor nós seremos conosco e com os outros. Melhor você vai ser consigo mesmo e com as pessoas que estão perto de você. Você consegue trabalhar os aspectos certos para o teu crescimento. Você consegue trabalhar ou ampliar as suas características para que você alcance mais, para que você possa ir mais longe. Você vai encontrar mais facilidade de poder entender o porquê que você reage de uma forma perante uma determinada situação. Numa situação de crise, como é que você reage? Se essa situação de crise tem sangue, como é que você reage? Numa situação de êxtase, como é que você reage? Você vai compreender um pouquinho alguns elementos que existem ao seu redor que te fazem sensível. Às vezes é o sexo oposto, às vezes é uma determinada situação que as pessoas se colocam, e isso pode te sensibilizar e fazer você perder o equilíbrio, agir pelo impulso. Enquanto mais você conhece sobre você, melhor você será consigo mesmo e com os outros. Muito bem, conhece-te a ti mesmo. É o que a nossa ideia está oferecendo hoje aqui para nós. Vamos praticar um pouquinho mais isso e a gente vai crescer. O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês, o terceiro parágrafo, nós vamos completar agora, que diz assim, a prática do autoconhecimento. Pode colocar? Isso, a prática do autoexame, autoconhecimento, autoexame, revela a muitos que existem coisas que só nós conhecemos. Outras que só os outros conhecem.
ainda algumas outras coisas que conhecemos e os outros conhecem, e outras que ninguém conhece, nem os outros, nem a gente. E esse resumo que eu acabei de passar para vocês aqui, ele representa essa pequena janelinha que vocês têm aí agora no guia de mensagem. Aqueles que estão acompanhando o guia vão ter aí em mãos, mas talvez a gente tenha essa imagem também na tela. É isso mesmo? Pode colocar para mim, por favor, Reginaldo? Esse pequeno quadrante que a gente tem aqui, ele resume muito bem essa ideia de nós nos conhecermos melhor. A janela de Johari ela é normalmente aplicada para poder estimular o autoconhecimento. Como eu acabei de falar para vocês, há uma parte da nossa vida que é considerada a janela aberta, que é um cruzamento de duas realidades. Trata-se dos elementos que as pessoas conhecem sobre você, das coisas que as pessoas conhecem sobre você, e em cima das coisas que você sabe sobre você mesmo. Então, o que é a janela aberta? É o que você conhece e as pessoas conhecem. Tudo bem? Qual que é a janela cega? Os outros conhecem, mas você não conhece. O que é a parte secreta? Só você conhece e os outros não conhecem. E o que é a parte desconhecida? Nem os outros, nem você sabe de você mesmo. Tudo bem até aqui? Quando a gente consegue identificar um pouquinho dos elementos da nossa vida que se encaixam dentro dessa janela, a gente começa a compreender um pouquinho quem a gente é, porque a gente reage de determinadas formas, e que há coisas que a gente precisa multiplicar. A próxima tela, pode passar, Reginaldo? Ela vai abrir um pouco mais isso aqui. Por quê? As pessoas que comentam sobre a janela de Johari dizem assim, que inevitavelmente, enquanto nós vamos caminhando na nossa vida, nós vamos ampliando uma dessas janelas e esmagando as outras. Então, inevitavelmente, enquanto você caminha, uma janela vai ser ampliada e as outras vão ser esmagadas. Tudo bem? Então, eu trouxe 4 exemplos para vocês aqui. Há pessoas que ampliam a janela do desconhecido. São totalmente desinteressadas a respeito de quem elas mesmas são. E se escondem, não revelam para os outros quem são. É o estilo do indivíduo misterioso. Inclusive misterioso para si mesmo. Ok? Ninguém sabe nada sobre ele. Se você vai conversar com essa pessoa, pouco ela sabe dela mesma também. Tem gente que amplia esse lado da vida. Há outros que ampliam a ideia da fachada, que está aqui na nossa janela como secreta. Fachada ou secreta são 2 nomenclaturas que você vai encontrar para essa área. A área da fachada é aquela área que você apresenta para os outros, não verdadeiramente aquilo que você é. Então, você tem muita coisa que só você conhece, mas as pessoas, elas não conhecem. Então, na verdade, são segredos. São aquelas pessoas que normalmente vivem uma vida dupla. Elas vivem de segredos, elas vivem de mentiras. Elas criam um personagem para viver no meio dos outros. Esse tipo de pessoa vai ampliar a janela da fachada, a janela secreta da sua vida. O terceiro tipo de pessoa que vai ampliar uma janela também é a que amplia o ponto cego, ou a janela cega da vida. Essa janela é aquela que ele não quer enxergar sobre si, mas todo mundo sabe. Tudo bem? Normalmente a gente encara essas figuras, por exemplo, em algumas situações da vida. Quando a gente às vezes vai estudar, fazer uma faculdade, estudar alguma matéria, estudar em grupo, sabe aquele indivíduo que acha que sabe tudo, mas na verdade todo mundo sabe que ele não sabe de nada? É exatamente esse tipo de pessoa. É aquela pessoa que se coloca numa situação de ter um conteúdo enorme, mas na verdade não sai nada dali. Por exemplo, a gente tem também da área cega, o indivíduo, a gente fala sempre que é aquele que se acha demais, né? É o indivíduo que, às vezes, ele se acha bonito demais,
é alguém que se acha inteligente demais, né? Alguém que se acha forte demais. E não compreende que, na verdade, as pessoas estão vendo quem verdadeiramente ele é. Porque fica evidente nas suas ações, na maneira como trabalha com a vida. A última parte, a última janela que as pessoas costumam abrir durante a vida é a parte aberta. É que alguns chamam de arena, assim está ali, né? Arena ou a parte aberta da vida. É quando você se conhece melhor e mostra para as pessoas a quem verdadeiramente você é. Os especialistas entendem assim que essa é a melhor janela para você abrir durante a sua vida. Se você é um indivíduo que amplia a sua janela aberta, você está conhecendo mais sobre você mesmo e você está dando oportunidade das pessoas conhecerem quem verdadeiramente você é. Então, essa é a melhor janela para a gente poder abrir. Até porque ela vai esmagar a janela da fachada, você não vai estar vivendo de aparências para ninguém. Vai esmagar a janela da cegueira, ou seja, as pessoas falam de você, mas você sabe exatamente que você é daquele jeito. E você tem condições de trabalhar aspectos importantes da sua vida por causa disso. E vai também esmagar a janela do desconhecido. Se vocês verem na janela aberta, a última delas, você vai ver que o D de desconhecido fica que tamanhozinho? Muito pequeno, já que você conhece e as pessoas também. Então, essa daqui é a janela que normalmente, até quando alguém não se conhece, é a janela que vai ser trabalhada para que seja ampliada, para que você se torne mais confortável para lidar com você e com os outros, de maneira verdadeira, de maneira reveladora, de maneira que você não fique envergonhado, porque você tem uma característica tal, porque você tem um histórico tal, ou porque você, na verdade, é alguém que lida com as coisas de maneira diferente. Bem, você é aquilo, e não há que se sentir envergonhado, ou preocupado, ou diminuído, porque você tem uma característica ou é de uma determinada forma. Desde que você seja verdadeiro com as pessoas, e que elas saibam que você tem uma linha de pensamento, uma linha de vida, uma história, e que não fique preocupado com isso. Isso alivia o peso da tua existência. Muito bem. Tendo isso em vista, a Bíblia ela fala muito sobre esse tema e fala de forma abundante, né? Pois Deus tem interesse que as pessoas saibam quem elas são, porque só assim são capazes de reconhecer suas habilidades e suas necessidades espirituais. Veja o que Paulo disse. Nós temos esse texto na tela. Ele fala assim: examine o homem a si mesmo. Pode completar no teu guia. Examine o homem a si mesmo. Muito bem. Paulo fala sobre isso aqui, até mesmo numa situação bastante curiosa. Aqueles que têm a referência de 1 Coríntios, capítulo 11, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o texto bíblico está falando justamente daquele momento em que as pessoas praticavam um ritual muito especial, chamado ritual do lava-pés. O ritual do lava-pés, ele precedia a Santa Ceia. E era um momento em que as pessoas, na verdade, elas precisavam participar de uma cerimônia, ou que gostariam de participar de uma cerimônia, e alguns ficavam perguntando: eu devo participar? Será que eu não devo participar? Será que, mesmo que eu não tenha todo o desenvolvimento espiritual da pessoa que está do meu lado, será que eu devo participar dessa cerimônia? Sim ou não? Paulo diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Então, você se conhece? Um dos critérios para que você participe dessas cerimônias é que você perdoe teu irmão, é que você elimine as coisas que estão de errado na tua vida, no sentido de ser alguém que engana, de ser alguém que não é correto, não é verdadeiro, principalmente no que diz respeito ao próximo. Então, se prepare, mas você precisa se examinar. Se você não se conhece, como é que você vai saber se você pode ou não? Ou seja, ninguém melhor para responder as perguntas se você deve fazer alguma coisa ou não, do que você mesmo. Então, Paulo está conduzindo as pessoas a falar assim: pare de perguntar para os outros se você deve ou não, para que eles analisem a tua fachada e elas te respondam. Faça o seguinte: não há ninguém melhor para enxergar o teu interior do que você mesmo. Então, examine-se, olhe, perceba, e aí você dê o passo.
frente às suas atividades espirituais, o que você quer fazer. Muito bem. É por isso que eu trouxe para vocês aqui uma análise que a gente vai fazer dessa janela na vida da mulher samaritana e depois de Nicodemos. São dois personagens muito importantes da Bíblia, e o primeiro deles é a janela da mulher samaritana. E eu vou conversar sobre algumas coisas com vocês aqui, com um objetivo, que vocês percebam como é que a gente vai encontrando os elementos da janela aberta, cega, secreta e desconhecida na vida de cada um desses personagens, para que a gente vai ser um treinamento para que você consiga fazer da sua própria vida. Que o mais importante é que a gente saia daqui hoje com a ideia de que você faça uma autoanálise, uma autoavaliação, e para que você cresça se revelando melhor para você mesmo, para que você lide melhor com os outros. Então vamos lá. Primeiro personagem, a janela da mulher samaritana. Nós temos então uma sequência de versos, pode colocar na tela? Essa sequência de versos vai mostrar para a gente, vocês vão ver que tem umas letras maiúsculas à esquerda do texto, ok? A, S, C e D, correspondente à janela aberta, à janela secreta, à janela cega e desconhecida, tá bom? Vejam só, a história da mulher samaritana, a maioria de vocês já leu. É aquela história em que Jesus, ele está indo na direção de uma outra cidade, ele vai passar por Samaria, e quando ele passa por Samaria, ele se encontra com uma mulher que veio pegar água no poço. Ela vinha pegar água num lugar escondido das outras pessoas, separado das outras mulheres, e ela não tinha convívio social, uma mulher que vivia, na verdade, meio que escondida, e ele começa um diálogo com ela. Quando ele começa a conversar com ela, olha só o que acontece. A janela aberta daquela mulher. Vamos dar uma lida? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher o quê? Samaritana. Pode completar. Samaritana. Sabe qual era a janela aberta daquela mulher? É que todo mundo sabia que ela era o quê? Não, que ela era o quê? Samaritana. Se tinha uma coisa que ela sabia, todo mundo sabia que ela era o quê? Samaritana. Até aqui tudo bem. Não há nada de problemático, não há nada de errado, é o que todo mundo sabe, é o que ela também sabe, é o que ela pode expor. No entanto, quando ela vai conversar com um desconhecido, qual que é a primeira coisa que ela diz? Eu sou o quê? Samaritana. Você não notou? Porque eu acho que isso fica muito claro na maneira como eu me comporto, no local onde eu frequento, na região em que eu estou. Como é que você, sendo um judeu, fala comigo que sou alguém que sou o quê? Samaritana. Judeus e samaritanos não se davam por alguns elementos históricos, mas o fato é que essa era a única janela aberta que ela tinha. Ela não prolongou a conversa para nenhuma outra área, só estabeleceu a nítida diferença do que todo mundo já sabia. Ela era samaritana. Ponto 1. Olha só a janela secreta dela. Jesus começa então a conversar com ela, e em algum momento daquela história, olha só o que acontece, o verso diz assim: eu não tenho marido. Ela fala, em algum momento. Aí Jesus vira e fala assim: ah, isso é verdade. Você não tem marido mesmo não. Porque você já teve 5 maridos. E esse que você tem agora, qual que é a palavrinha mágica aí? Não é teu. Essa era a janela secreta dela. Aí eu fico imaginando que naquela hora ela deu um pulo. Como é que ele sabe disso? Eu escondi isso há tanto tempo, né? Estava lá guardado na minha janelinha secreta. Estava guardado na minha caixinha que ninguém sabe de nada. Eu escondi isso aqui. Só que ela estava conversando com quem? Com Jesus. E Jesus tinha toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ele conversava com as pessoas já lendo o coração de cada uma delas. E Jesus sabia já daqueles elementos. E aí ele invade uma área da vida dela que torna ela uma pessoa vulnerável. E é isso que acontece com as pessoas. Quando a gente toca nos pontos que são os nossos segredos, parece que a gente está vulnerável agora, a gente se sente ameaçado. E agora essa mulher começa a se sentir assim completamente sensível. Porque como é que ele sabe disso? Ele não pode ser um indivíduo normal. Porque eu escondi isso tão bem, que
que isso foi guardado a 7 chaves, esse segredo. Ela era uma mulher, então, considerada uma mulher, nome prático da coisa, né? Uma prostituta. Ela se deitava com os homens daquela cidade. Já tinha se deitado com vários deles. Por isso ela nem convivia com as outras mulheres, ela não vinha pegar água no horário que as outras vinham. Ela tinha que vir pegar escondida, até mesmo porque se alguns indivíduos muito sérios daquela sociedade, que não gostassem da postura dela, a vissem, poderiam matá-la. As leis eram muito rígidas para tudo isso naquele tempo. Então, quando ele fala isso, ela fala assim, ele não é normal, porque eu escondo isso tão bem. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe disso? Ou seja, ele mexe na área secreta da vida dela. E aí vem uma questão aqui para mim. Gente, nós temos janelas abertas na nossa vida. Todo mundo sabe. É aquelas coisas simples. Todo mundo me conhece pela minha aparência, de algumas práticas que eu tenho, pela minha profissão, pelo nome que eu tenho. Mas das nossas janelas secretas, normalmente quem sabe? Só Deus. E Ele já sabe. Não há nada de secreto, de oculto para Deus. Ele já sabe. É por isso que nessa conversa, Cristo precisa tocar nesse ponto para poder se apresentar a ela quem Ele é. E Ele começa a falar, olha, eu sei muito bem dos seus segredos mais profundos, da janela que está fechada e você não abre para ninguém entrar. Eu já sei. Agora vamos trabalhar isso um pouquinho? Ele agora vai para a janela cega, ou seja, ele vai começar a trabalhar com ela elementos que ela nunca enxergou, mas ele já viu. E quando chega na janela cega, ele diz assim para ela, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E será o quê? Uma fonte a jorrar por toda a vida. Naquele momento, Jesus estava falando o seguinte, olha, você está dizendo para mim que você tem sede, né? Você vem aqui sempre pegar a sua água, voltar para a sua casa, porque você precisa de água para viver. Só que eu queria te dizer uma coisa que para você não sabe. É secreto para você, é cego para você. Você nunca enxergou isso. É que eu sou alguém que posso te dar uma água que mata a tua sede e faz de você alguém útil. Ela se considerava inútil por causa da sua vida secreta. Por causa disso, ela não conseguia enxergar que ela poderia ser muito mais do que ela era. Ela estava presa em algumas coisas que limitavam o crescimento dela. Então, quando ela agora encara a janela secreta da vida, ou seja, a cega da vida, porque existe muito mais além daquilo que você vê. Aí agora ele fala, você pode ser muito melhor. Você não simplesmente vai absorver de mim para matar a tua sede. Você vai absorver de mim para matar a sede de todos que se aproximarem perto de você. Aquela mulher, na verdade, ela só era usada. Ela só era usada. Ela nunca teve um propósito na vida. O propósito de saciar a sede da vida dos outros, ajudar as pessoas a viver. Na verdade, ela era usada pelas pessoas. E agora Jesus está falando para ela o seguinte, olha, você pode ser muito mais do que você tem sido até aqui. E eu quero te conduzir para que você seja, porque você não enxergou isso ainda. Na janela cega a gente aprende uma lição. Que às vezes a gente ainda não enxergou tudo. E é um erro pensar que a gente já enxergou todas as coisas. Que a gente sabe o suficiente sobre nós para tocar a vida. Às vezes Deus tem algumas coisas a nos dizer, a nos apresentar, a nos ensinar, que vão fazer com que nós sejamos muito mais para nós e para os outros. Finalmente, Jesus chega na principal janela, a janela que ele queria lhe dar. A janela que ele não sabia no que ia dar, eu digo assim, não sabia no sentido do seu diálogo. Ele entendia que ela tinha potencial. Mas só que tem um detalhe. No potencial, quando nós falamos das coisas espirituais, tudo depende de uma escolha que as pessoas fazem. Olha o que está escrito nessa janela. Ela deixou o seu cântaro, ela foi à cidade e disse aos homens. O que ela disse? Vinde comigo e vede. Essa frase, gente, na Bíblia, ela é muito marcante.
Vocês talvez vão se lembrar daquela história quando Jesus, ele recruta um apóstolo chamado Filipe. Lembram disso? Aí ele vira e fala assim: ô Filipe, vem, você vai me seguir agora. Só que Filipe tinha um amigo, Natanael. Ele foi até o amigo dele, Natanael, e disse o que para ele? Ô Natanael, eu queria te apresentar Jesus. Aí Natanael o que responde para ele? Pode vir alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa de lá? De onde esse rapaz nasceu? Aí ele fala o que para Natanael? Vem e vê. Não sei se vocês notaram, mas essa mesma fórmula foi utilizada por quem? Pela mulher samaritana. Ela fala aos homens o quê? Venham e vejam. Eu acho isso aqui fantástico, porque Jesus, quando agora chega perto dela para poder dialogar com ela na janela que era desconhecida, Jesus agora faz uma proposta para ela. Porque Jesus explica para ela o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido da vida. Ela tinha dúvidas, por exemplo, dúvidas quanto à espiritualidade. Ela não sabia onde ela deveria adorar a Deus, por exemplo. Alguns diziam que era na terra dela, outros diziam que era em Jerusalém, mas Jesus explica para ela. Ela tinha algumas dúvidas em relação à compreensão de quem era o Messias. Porque ela fala assim, olha, por você ter falado da minha vida secreta, você só pode ser o Messias. Porque a gente tem aí uma compreensão de que quando o Messias vier, ele vai falar todas as coisas. Ele vai nos revelar a verdade. O Senhor falou a verdade sobre a minha vida, então, talvez o Senhor seja o Messias. E ele agora se expõe, explica para ela, sou eu mesmo. E ele faz um convite para ela, olha, você quer ser uma fonte a jorrar? Você quer ser alguém útil na vida dos outros? Então, vá compartilhar o que eu acabei de fazer isso com você agora. Mas esqueça as suas limitações. Esqueça o que as pessoas conhecem sobre você. Deixa para lá qualquer coisa que as pessoas já colocaram como sendo uma marca na tua vida e faça o seguinte: vá. Aposte. Nesse sentido, agora, Jesus precisava que ela fizesse uma escolha. Ir ou não ir. O que ela fez? Ela foi. E quando ela foi, o que ela fez? Convidou novas pessoas para conhecer o que ela tinha conhecido. Ali no texto, gente, tem tanta coisa para se dizer a respeito disso, porque qual é a primeira frase que está escrito aí na letra D? O que ela fez? Deixou o seu cântaro. O que era o cântaro para aquela mulher? Era o vasilhame que ela pegava a sua água. Agora, uma mulher que só tinha o cântaro, um cântaro, que podia reservar a água que garantia para ela a vida. Ela fala o seguinte: esse cântaro para mim já não importa mais. O que importa para mim agora? É ser uma multiplicadora, porque eu matei a minha sede, a principal sede. Não é mais a sede física, mas a sede espiritual. E quando ela mata a sede espiritual, ela falou assim: acabou. Eu não devo mais nada para ninguém, eu não tenho mais nada com ninguém, a minha janela agora está aberta. Porque alguém já conhece sobre a minha vida. E daí, sobre o que eu fiz? E ela vai até a cidade, e ela começa a dizer a quem? Aos homens daquela cidade, venham. Mas ela fala assim, não venham acreditando em mim. Venham tirar as conclusões de vocês. Então venham e vejam, para que vocês tirem as conclusões de vocês. Aquela mulher se tornou uma mulher ousada. Ela apostou naquela situação, ela acreditou naquilo. Ela colocou a vida dela naquilo, ou seja, quando Jesus agiu na vida dela, na área desconhecida, primeira coisa, ela tinha que tomar uma escolha, uma decisão. E quando ela aceitou a proposta de Jesus, ela se tornou alguém útil, alguém melhor, alguém maior, alguém que é mais do que tinha sido até aqui. Quando ela diminui a área do desconhecido, que ninguém apostava isso, ninguém conhecia isso sobre a vida dela, não havia histórico, mas agora ela começa a trabalhar e começa a ser alguém para poder multiplicar tudo aquilo que ela aprendeu. A janela da mulher samaritana mostra para mim e para você que, independente da história que a gente teve até aqui, a gente precisa ampliar a janela aberta, esquecer a janela secreta, esquecer a janela cega e apostar na janela desconhecida, porque pode haver aí na sua vida algumas coisas que você ainda não sabe, mas que você é muito capaz de fazer. Algumas pessoas às vezes vêm conversar comigo, porque eu dialogo com muita gente, e algumas pessoas vêm conversar e falam assim, nossa, mas eu acho que eu nunca conseguiria.
por exemplo, falar do que eu tenho aprendido aqui para algum amigo meu. Eu não tenho essa habilidade. Tenta. Vai que é uma área desconhecida, você não sabe. Nossa, mas na minha questão profissional, eu não acho que eu sou capaz de alcançar determinada coisa. Você já tentou? Porque se você não tentar, vai continuar sendo uma coisa desconhecida para você e para os outros. Dentro da sua área familiar, tenta dar um passo a mais em relação a algum aspecto. Ah, mas eu não conheço, eu tenho medo. Calma. Pede ajuda de Deus e vai. Quem sabe as coisas podem dar muito certo. E se derem, deixa de ser uma área desconhecida, passa a ser mais um potencial desenvolvido. Em relação a tantas áreas da vida, a sua questão espiritual. Algumas pessoas às vezes não tomam algumas decisões espirituais, não dão passos em relação à espiritualidade, que falam assim, eu tenho um pouco de medo, eu não sei lidar com o desconhecido. Eu queria te dizer uma coisa, é aí que se aplica a fé. Porque a fé é ter certeza das coisas que a gente não pode ver, que a gente não pode tocar, mas a gente vai e a gente desenvolve, porque pode haver muita coisa para você fazer e ser, se você der o passo e você fizer. A sua janela do desconhecido vai ser apagada. Olha como é que fica fácil agora avaliar a vida de Nicodemos. Vamos dar uma olhadinha no texto? A história de Nicodemos também é a história de um líder, né? Um líder muito importante, judeu. E, mais uma vez, olha só, pode colocar na tela a todo o texto, diz assim, na parte aberta, né, no A maiúsculo, que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Pode completar. Um dos principais dos judeus. Todo mundo sabia disso, sim ou não? O indivíduo era uma autoridade, o indivíduo era um indivíduo muito bem posicionado dentro do aspecto financeiro, ele era uma autoridade familiar, social, religiosa. Todos sabiam quem era Nicodemos nesse aspecto. Um dos principais dos judeus. Ótimo. Segundo ponto, daquela conversa que ele tem com Jesus, é uma parte secreta de Nicodemos. Em que horário ele foi procurar Jesus? Vocês se lembram? À noite. Pode completar. De noite, foi se encontrar com Jesus e lhe disse, mestre, tu és vindo da parte de Deus. Tinha uma coisa no coração de Nicodemos que conversava com ele assim, Nicodemos, esse aí não é qualquer um. Jesus é um homem especial. Ele é Deus. Ele só pode vir da parte de Deus, porque fazer o que ele faz, você conhece as escrituras, Nicodemos, você está entendendo quem é ele? Tô. Então, vai tranquilo, porque ele é Deus, não tenha dúvida. Mas isso estava onde? Onde que estava isso? No interior dele, no coração dele, na mente dele. As pessoas sabiam disso sobre ele? Por isso que ele foi de noite encontrar com Jesus e falou assim, eu não posso ir em qualquer horário, porque se as pessoas ficarem sabendo, vai queimar o meu filme, vai acabar comigo. O que os outros vão dizer de mim se me verem procurando Jesus para conversar, ainda chamando ele de mestre? Não posso fazer uma coisa dessa. Então, na janela secreta dele estava alguém que acreditava em Deus. Olha que bonito a gente fazer comparações em relação à dinâmica da vida que as pessoas normalmente têm. Tem gente que vem tão curiosa para poder conhecer a Deus, vem até escondido, fala assim, olha, hoje eu vou lá no encontro, fala nada para ninguém não, minha família e tal. Vem aqui, chega, fica por aqui, gosta, descobre Deus. Isso é legal, porque está lá dentro, está escondido, mas isso tem que deixar de ser secreto. Olha a área cega de Nicodemos. Agora é a aposta de Jesus, né? Ele olha para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, eu preciso te falar uma coisa que você não enxergou ainda. Ninguém pode ver o reino de Deus, senão o quê? Nascer de novo. Isso gera um problema, isso gera uma discussão, porque Nicodemos vai falar assim, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, sou adulto, como é que eu vou enfiar na barriga da minha mãe de novo? E vou nascer de lá, não tem como fazer isso mais. Aí ele diz assim, não, Nicodemos, você não entendeu. Eu estou falando de nascer espiritualmente, você tem que nascer espiritualmente, nascer da água, nascer do Espírito. É uma nova chance, lavar a tua vida, começar tudo de novo, Nicodemos. Você precisa fazer alguma coisa que você ainda não fez. Todos sabem que isso é necessário. Eu sei que isso é necessário, mas isso é um ponto cego para você, você ainda não enxergou.
Então, acho que tem algum elemento aqui que você precisa experimentar, que você não sabe o gosto disso. Vem comigo que vai ser melhor. Aquele assunto, ele acaba, de certa forma, parece que meio, assim, sem um final exato do que aconteceu com Nicodemos. Mas há um texto lá em João, capítulo 19, verso 39, que diz assim, pode ler comigo a área do desconhecido? Nicodemos, ele levou, pode completar, cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para embalsamar Jesus. Depois que Jesus morre, Nicodemos se torna um dos maiores contribuintes para que o evangelho pudesse prosseguir. Gente, nós estamos falando de 34 quilos de especiarias para poder cuidar de um corpo. Sabe o que isso significa? Primeiro, isso é um elemento que mostra, revela que Nicodemos passou a ser exageradamente dado para que Jesus pudesse ser respeitado, preservado, e para que Jesus pudesse ser comentado depois na sua história futura, mesmo depois de já ter ido embora, ter falecido, dentre outras coisas. Aqui está a ideia nítida de que ele se tornou alguém muito maior, porque ele aceitou experimentar o que era desconhecido para ele. Ou seja, se ele escondia de todo mundo que tinha algo sobre Jesus no seu coração, ele parou de esconder. Se ele, em relação à sua área cega, não sabia que ele tinha que nascer de novo, ele topou nascer de novo. Ele nasce de novo, ele renova a sua vida, renova os seus propósitos, ele dá um passo a mais em relação à espiritualidade, e agora as pessoas passam a conhecer sobre isso, porque Nicodemos passa a ser um dos maiores contribuintes para a pregação do evangelho depois que Cristo morre. Os historiadores, os que mexem com a história da igreja cristã, dizem assim, que Nicodemos se tornou quase que um falido, porque era um homem extremamente rico e quase tudo que ele tinha foi doado para que o evangelho pudesse ser pregado, para que as pessoas pudessem chegar a locais que ele não poderia chegar, para que algumas situações fossem patrocinadas para que aquilo pudesse ser feito. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso aqui? É que a janela da vida de Nicodemos foi ampliada para a janela aberta. A janela da vida da samaritana foi ampliada para a janela aberta. E aqui, finalizando, fica para mim algo para você. Acho que agora a gente não vai conseguir fazer isso. Agora você não vai conseguir parar e pensar nisso aqui, mas eu queria que você guardasse esse papelzinho aqui com muito carinho. E que você levasse isso para casa e fizesse uma análise da tua vida. Qual é a tua janela aberta? É só teu nome, tua profissão, de onde você veio? Ou fala um pouco mais sobre a tua espiritualidade, os seus sabores, as suas preferências? Fala um pouquinho mais sobre você, quem você é, o que você tem feito ou não. Segunda coisa, como é que é a sua janela cega? E nessa janela aqui, gente, não tem jeito. Sabe o que a gente vai precisar? Da ajuda de Deus para poder nos mostrar quem nós somos. A Bíblia, ela nos ajuda muito, porque fala de algumas coisas que normalmente a gente não aceita. Fala quem a gente é, fala como a gente é, fala como é a nossa natureza. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre isso, a gente amplia, a gente acorda e fala, opa, eu tenho mais coisas a experimentar aqui. Em relação à sua janela secreta, que é aquela janela oculta que você tem escondido das pessoas, eu queria te dizer uma coisa, elimina essa janela, acaba com ela. Não deixa que os segredos da sua vida ocultem quem realmente você é e pode ser. E te ajude a ser um indivíduo muito melhor, muito mais realizado. Não ser aquela pessoa de duas caras, não ter aí uma máscara e caminhar com ela por todos os lugares. E aí faça o seguinte, aposte na janela desconhecida. Experimente coisas novas. Experimente uma nova realidade espiritual, experimente novas chances. Se você fizer isso, grandes coisas podem acontecer com você. Grandes coisas. Você não sabe,
é justamente por isso que é uma janela desconhecida. Você nunca experimentou. Se dê uma nova chance. Se conheça mais. E dessa forma, a gente vai estar sendo feliz. Talvez por um caminho, por uma maneira, que até aqui a gente não fazia ideia que pudesse existir. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude nessa caminhada. E possa abrir a janela da vida aberta para você. E eu acredito numa coisa, viu? Que se você tirar um tempinho na sua casa para refletir quais são as características da sua vida que se encaixam nessa janela, você vai ter um grande trabalho aí para poder fazer do ano 2018 o melhor ano da sua vida. Eu já estou falando isso porque esse é um trabalho lento. Não dá para começar a preocupar com o próximo ano só quando chega o dia 31 de dezembro. A gente vai ter que fazer isso desde já. E você pode fazer isso, mas vai ter que começar agora. Então, que Deus te abençoe. Vamos orar? Santo Deus e nosso querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu hoje a chance aqui de refletir um pouquinho na Tua palavra, como foi que Jesus Cristo revelou a todas as pessoas um pouquinho das janelas de sua vida. A pergunta, quem sou eu, precisa ser respondida. Portanto, nos ajude. Se temos sido secretos demais, nos ajude a sair disso. Nos liberte. Às vezes não estamos encontrando forças para poder sair dessa janela que nos prende. Se temos sido cegos demais, abre os nossos olhos, ó Deus, e nos ajude a enxergar as questões da vida que precisam ser ampliadas. Se temos sido desconhecidos demais, nos ajude a termos confiança, para que a gente possa experimentar coisas novas contigo. E dessa forma, verificar que há maneiras interessantes e especiais de sermos muito mais do que temos sido até aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz e nos ajude. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.